44. Copy System Capítulo 431. Sasuke vs. Pika. Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Na Terra da Chuva, Sasuke Uchiha, Suigetsu Azuki e Jugo, encharcados pela garoa persistente, seguiram em direção à base da Akatsuki. Sasuke, vamos mesmo matar Nagato Uzumaki? Segundo aquele homem mascarado, ele é o líder da Akatsuki. Somos realmente pários para ele? Perguntou Suigetsu Azuki, com os olhos cheios de dúvida. Você está com medo? Sasuke perguntou calmamente a Suigetsu. Suigetsu não respondeu. Assustado? Sim, no fundo, Suigetsu estava um pouco assustado. Quem sabia que tipo de poder o líder da Akatsuki possuía? Era preciso ter cautela. 8 bestas com cauda do mundo shinobi foram capturadas pela Akatsuki, e Konoha foi destruída por eles há pouco tempo. Sasuke, acho que não podemos confiar naquele homem mascarado. Nem sabemos quem ele é, disse Suigetsu a Sasuke. A questão é que você está com medo. Com medo de morrer, zombou Jugo, olhando para Suigetsu. Suigetsu ficou sem palavras. Você também não tem medo de morrer? Mas então ele se lembrou, Jugo realmente não tinha medo da morte, então ficou de boca fechada. Se vocês dois estão com medo, fiquem aqui, disse Sasuke friamente, e então continuou em direção à base da Akatsuki. Jugo olhou para Suigetsu, então agarrou seu braço e seguiu Sasuke. Ei! Se você quer ir, vá. Por que está me arrastando? Suigetsu perguntou a Jugo, irritado. Suigetsu não queria ir. Embora leal, ele não queria jogar sua vida fora. Mas agora, Jugo estava forçando. Graças às informações fornecidas por Obito, encontrar a base da Akatsuki foi fácil. Eles chegaram diretamente ao esconderijo secreto de Nagato. A expressão de Nagato era de espanto. Ele ainda se perdia em autocensura pela destruição do corpo de Yaiko. Ele não fora capaz de proteger Yaiko em vida, e agora não conseguia nem proteger seus restos mortais. Claque. Um passo suave trouxe Nagato de volta à realidade. Ele olhou para a esquerda e viu Sasuke Uchiha entrar, seguido por Jugo e Suigetsu. Suigetsu, inicialmente com medo, relaxou ao ver Nagato, emaciado, parecendo estar à beira da morte. Ufa, então é só um aleijado. E eu fiquei com medo por tanto tempo. Parece que destruir Konoha custou caro a Akatsuki. Suigetsu não estava mais com medo. O olhar de Nagato se aguçou, fixando-se friamente em Suigetsu. Encarado pelo olhar gélido de Nagato, Suigetsu sentiu um arrepio de medo. E por que os olhos dele são diferentes? Ele tem algum tipo de dojutsu? Suigetsu imediatamente pensou no Sharingan de Sasuke. Quem te enviou? Shin Uzumaki ou Obito Uchiha? Perguntou Nagato, olhando para os tios Sasuke e seus companheiros. Somente Shin Uzumaki ou Obito Uchiha poderiam ter encontrado aquele local secreto. Quanto a Zetsu, Nagato nem sequer o considerou. Obito Uchiha? Sasuke finalmente aprendeu o nome do homem mascarado. Mas não importava. Se não fosse pelas técnicas bizarras de Obito, Sasuke já o teria matado. Ele não podia matá-lo agora, mas assim que tivesse a chance, Sasuke definitivamente o eliminaria. Ninguém poderia usá-lo, nem mesmo Obito Uchiha. Qualquer um que tentasse usá-lo morreria. Pensando nisso, um brilho assassino surgiu nos olhos de Sasuke Uchiha, direcionado tanto a Obito Uchiha quanto a Nagato Uzumaki. Eu te pergunto, você matou Itachi Uchiha? Sasuke questionou Nagato. Aquele traidor? Sim, eu o matei. Nagato não negaria. Seu orgulho não permitiria. Então você pode morrer. A lâmina Kusanagi de Sasuke desembainhou-se instantaneamente, avançando em direção a Nagato, com o objetivo de assassiná-lo. Menor Shinra Tensei. Maior. Assim que Sasuke se aproximou, o Rinnegan da Nagato liberou uma poderosa força repulsiva, arremessando Sasuke para longe. Bam! Sasuke Uchiha bateu na parede, seu corpo profundamente cravado, cuspindo sangue, quase perdendo a consciência. Não que Sasuke fosse fraco, ele não era. Mas ele tinha sido arrogante demais. Tentar matar Nagato com uma espada, a menos que ele possuísse uma habilidade de espada como a de Shin, era impossível. Sasuke. Jugo, vendo Sasuke gravemente ferido, imediatamente ficou furioso e avançou em direção a Nagato.
Droga! Jugo perdeu a cabeça. A expressão de Suigetsu mudou. A constituição de Jugo era única, ele nasceu com a habilidade de absorver energia natural, a transformação sábia. Ele era a fonte dos selos amaldiçoados de Orochimaru. Possuía dupla personalidade, geralmente dócil, mas propenso a uma fúria assassina quando agitado. Agora, Jugo estava furioso, seus olhos cheios de uma intenção assassina insana, como se quisesse destruir tudo. Observando Jugo avançando, Nagato não usou o Shinra Tensei para fazê-lo voar, ele apenas usou e não poderia usá-lo novamente tão cedo. Menor atração universal. Maior. Sua mão direita se transformou em um buraco negro, puxando Jugo em sua direção. Então, ele lançou uma vara receptora preta em Jugo. Menor punho explosivo. Maior. Enfurecido, Jugo lançou o braço em direção a Nagato, sem fazer nenhuma tentativa de desviar do bastão negro que se aproximava. Ele estava determinado a derrubar Nagato junto com ele. A expressão de Nagato mudou ligeiramente, mas ele também não se esquivou. Ambos eram implacáveis. A haste negra perfurou o corpo de Jugo, e Nagato foi lançado voando pelo golpe de Jugo. Nagato cuspiu sangue, surpreso por ter sido ferido pelo oponente. Jugo, no entanto, havia sido empalado no coração. Um ataque suicida. Quem imaginaria que esse cara seria imprudente? Embora seu coração estivesse perfurado, a tenaz força vital de Jugo o manteve vivo, provavelmente devido à sua constituição única. Jugo, seu idiota. Suigetsu encarou Jugo atordoado, chocado com sua imprudência. Embora Jugo ainda não estivesse morto, Suigetsu sabia que ele não duraria muito. Sem um milagre, ele estava condenado. Eles estavam juntos há muito tempo. Vendo Jugo prestes a morrer, Suigetsu sentiu uma pontada de tristeza. Sasuke Uchiha, no entanto, parecia completamente imperturbável com a condição de Jugo. Embora Jugo o considerasse importante, Sasuke não o tinha em alta conta. Copy System capítulo 432. Eu entendi você. Sasuke Uchiha limpou um fio de sangue da boca, seu olhar fixo em Nagato Uzumaki, seus olhos já transformados no Mangekyou Sharingan. Seu descuido anterior quase o matou. Desta vez, Sasuke Uchiha estava sendo cauteloso. Menor Susanoo. Maior. Um enorme Susanoo se materializou, destruindo instantaneamente o esconderijo de Nagato. Sua aura de chakra malévola infundiu medo nos corações dos espectadores. Nagato levantou-se do chão. Embora quase sem chakra e gravemente ferido por Jugo, Nagato não morreria tão facilmente. Se um único golpe de Jugo o tivesse matado, teria sido verdadeiramente humilhante. Menor Shinra Tensei. Maior. Como diz o ditado, um truque é tudo o que você precisa. Nagato basicamente se baseava neste único movimento, o Shinra Tensei. Quanto ao Shibaku Tensei, mais poderoso, Nagato não tinha mais força para usá-lo. Em sua condição atual, se ousasse usar o Shibaku Tensei, morreria antes mesmo que Sasuke tivesse que agir. O próprio Shinra Tensei era bastante poderoso. Sua força variava dependendo do poder ocular do usuário. O Shinra Tensei de Nagato lançou Sasuke Uchiha e seu Susanoo pelos ares. Jugo, que ainda tinha fôlego, foi atingido pela explosão e morreu. Suigetsu Ozuki, graças à sua técnica de hidrificação, saiu ileso. Se não fosse por essa técnica secreta, ele teria se juntado a Jugo no caminho para a vida após a morte. Traço. Assustador. Acho que não posso interferir. Suigetsu percebeu que não podia ajudar em nada. Esta batalha estava além de suas capacidades. Ele só podia contar com Sasuke Uchiha agora. Menor liberação de chama, Kagutsuchi. Maior. Sasuke Uchiha controlou as chamas do Amaterasu, moldando-as em armas para atacar Nagato. Estas eram armas formadas a partir da manipulação da forma do Amaterasu. Se Nagato fosse atingido, seria instantaneamente engolido pelas chamas negras do Amaterasu. Nagato conhecia bem as chamas negras do Amaterasu. Itachi Uchiha sabia usar o Amaterasu. No entanto, o Amaterasu de Itachi não se comparava ao de Sasuke. Como as chamas negras do Amaterasu de Sasuke eram controladas por Kagutsuchi, elas eram naturalmente mais letais em suas mãos. Diante do ataque, a expressão de Nagato mudou ligeiramente. Se estivesse com força total, Nagato naturalmente não temeria Sasuke Uchiha. Mas seus ferimentos não haviam cicatrizado. Além disso, ele também tinha pouquíssima força vital.
Era como uma vela ao vento. Traço. Parece que Sasuke Uchiha matar Nagato não é problema. Obito, escondido nas sombras, assentiu. Nagato parecia condenado a menos que um milagre acontecesse. Ele não conseguia usar seus trunfos, como a estátua demoníaca do caminho exterior. Ele não conseguia nem usar o Shibaku Tensei, muito menos invocar a estátua demoníaca e controlá-la em batalha. Milagres não aconteceriam para Nagato Uzumaki, ele não tinha armadura de protagonista. Então, aqueles que estavam destinados a morrer, morreriam. Traço. No final, Nagato ainda pereceu. Não por Sasuke Uchiha, mas porque sua própria força vital se esgotou. Nagato lutava até o último suspiro. Após esta batalha, sua força vital se esgotou completamente e ele morreu. Ao ver Sasuke Uchiha prestes a destruir o corpo de Nagato, a expressão de Obito mudou drasticamente. Ele imediatamente interveio para proteger o corpo de Nagato. O que Obito queria salvar não era o corpo de Nagato, mas o Rinnegan. Nagato poderia morrer, mas o Rinnegan não poderia ser danificado de forma alguma. Após proteger o cadáver de Nagato, Obito finalmente relaxou. Felizmente, ele os havia seguido, caso contrário, o Rinnegan teria sido destruído. Se o Rinnegan fosse destruído, tudo fracassaria. O Rinnegan era indispensável ao plano, pois era necessário para controlar a estátua demoníaca do caminho exterior. Traço. O que você está fazendo? Sasuke olhou friamente para Obito. Sasuke também não estava em boas condições. Seus olhos sangravam profusamente, ele estava à beira da cegueira. Ele já está morto. Não precisa descarregar sua raiva no cadáver dele, disse Obito calmamente para Sasuke Uchiha. Em seguida, espero que você possa me ajudar a resgatar o 9 Caudas. Só então o 10 Caudas poderá ser revivido. Você está me usando. Sasuke Uchiha estava muito infeliz. Ele usou o Amaterasu, tentando queimar Obito, mas não conseguiu atingi-lo. Já havia tentado antes, não surtiu efeito. Agora, um ataque surpresa ainda não conseguiria atingir Obito Uchiha. Usando você? Não. Este é um acordo mutuamente benéfico. Você me ajuda a pegar o 9 Caudas, eu revivo o 10 Caudas e então uso o poder do 10 Caudas para reviver todos no clã Uchiha. Como posso confiar em você? A inteligência de Sasuke não havia desaparecido completamente. Ele naturalmente não conseguia acreditar plenamente nas palavras de Obito Uchiha. Não tenho motivos para mentir. Se você não confia em mim, podemos encerrar nossa parceria agora. Obito fez um gesto como se fosse embora. Estava confiante de que Sasuke Uchiha concordaria em cooperar com ele, tornando-se seu peão de boa vontade. Espere. Com certeza, Sasuke Uchiha parou Obito. Espero que não esteja mentindo. Caso contrário, você vai pagar o preço. O rosto escondido sob a máscara de Obito zombou friamente. Pagar o preço? Espere até sobreviver para dizer isso. Sasuke Uchiha era útil no momento. Era por isso que Obito tolerava as ameaças de Sasuke. Quando Sasuke Uchiha não tivesse mais utilidade, seria a hora de eliminá-lo. Ele havia descoberto Sasuke Uchiha. Ele conhecia a fraqueza de Sasuke Uchiha, seu desejo de reviver o clã Uchiha. Independentemente de ser verdade ou mentira no final, Sasuke Uchiha apostaria nisso. Traço. Depois que Obito e Sasuke Uchiha conspiraram por um tempo, Sasuke Uchiha partiu com Suigetsu Ozuki. Suigetsu Ozuki não queria mais seguir Sasuke Uchiha. Sasuke havia sido indiferente até mesmo à morte de Jugo. Esse cara era muito frio. Infelizmente, não foi fácil partir agora. Se Suigetsu Ozuki dissesse que estava partindo, ele poderia muito bem morrer nas mãos de Sasuke Uchiha. Então, ele só poderia segui-lo temporariamente. Zetsu Branco, espalhe a notícia sobre Sasuke Uchiha, disse Obito a Zetsu Branco. Obito sabia que Naruto Uzumaki estava determinado a trazer Sasuke de volta. Então, ele planejou usar Sasuke Uchiha para atrair Naruto Uzumaki. Capturar Naruto Uzumaki em Konoha era irreal. Sasuke Uchiha sozinho não conseguiria. Eles precisavam encontrar uma maneira de atrair Naruto para fora. Dessa perspectiva, o esquema de Obito era muito bom. O Zetsu Branco foi imediatamente executar a tarefa. Traço. Após a partida do Zetsu Branco, ele também enviou informações para Shin. O Zetsu Branco geralmente fornecia informações do mundo shinobi para Shin. Essa foi a instrução anterior de Shin. Zetsu Branco não teve coragem de desobedecer.
Shin, na Terra dos Redemoinhos, também descobriu que Nagata estava morto. Interessante. Obito encontrou Sasuke. Shin sentiu-se um pouco interessado. Obito foi bastante ousado ao usar Sasuke Uchiha, aquele lobo traidor. Usá-lo poderia muito bem levar a uma mordida de volta. Obito provavelmente ainda não sabia, pois não havia sido mordido. Copie System capítulo 433. Vale do Fincarim. Estou saindo da Terra dos Redemoinhos por um tempo. Avise Kuzen e os outros. Shin planejou deixar a Terra dos Redemoinhos para observar. Desta vez, Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki podem finalmente entrar em conflito novamente. Shin-sama, leve-me com você, implorou Karin, olhando para Shin com olhos de cachorrinho. Eu ouvi isso, Shin. Se você vai deixar a Terra dos Redemoinhos, tem que me levar também. Se não, vou contar para Mikoto Neishan e os outros agora mesmo. Hanabi surgiu de repente dos arbustos próximos. O que você está fazendo aqui? Perguntou Karin, assustada com a aparição repentina de Hanabi. Aquilo a assustara de verdade. Eu estava dormindo aqui. Hanabi imediatamente colocou a mão sobre a boca, percebendo que tinha deixado a preguiça escapar. Você acha que pode me ameaçar com isso? E daí se você contar para o Mikoto? Eu já ia contar para eles de qualquer jeito. Shin deu um tapinha na testa de Hanabi, irritado. HMPH. Então eu vou contar a eles que você saiu para encontrar outra mulher, Hanabi bufou para Shin. Parece que você precisa de uma boa lição. Shin arregaçou as mangas, preparando-se para disciplinar Hanabi. Karin observava de lado, claramente curtindo o espetáculo. Ela não só não tinha a intenção de ajudar Hanabi, como também queria vê-la ser disciplinada. Espera. Eu não vou com você. E não vou inventar coisas. Não me intimide. Hanabi se rendeu rapidamente. Comparado à disciplina, o compromisso era a melhor opção. Karin, fique de olho em Hanabi. Leve-a de volta e certifique-se de que ela treina direito. Estou indo agora, disse Shin a Karin, antes de partir. Depois que Shin foi embora, Karin e Hanabi se encararam. Karin lançou um olhar furioso para Hanabi. É tudo culpa sua. Se você não tivesse aparecido de repente e interrompido, eu teria ido embora com o Shin-sama. TCH. Eu só estava tentando estragar o seu plano. O que você vai fazer? Zombou Hanabi, desafiando Karin deliberadamente. Eu posso te dar uma surra. O que você acha? Karin ajeitou os óculos, rangendo os dentes para Hanabi. Ao ouvir isso, Hanabi estremeceu, então imediatamente se virou e correu. Ela não discutiu com Karin, vendo a expressão dela, parecia que ela realmente ia bater nela. Só correndo para casa ela poderia ser salva. Não corra. Você não pode escapar. Karin correu atrás de Hanabi. Você está me perseguindo agora, mas quando eu estiver tão forte quanto a irmã mais velha, com certeza vou te fazer pagar. Espere só, Hanabi gritou para Karin enquanto corria. Karin achou as provocações de Hanabi irritantes e divertidas. Karin não tinha a intenção de capturar Hanabi, ela só queria assustá-la. Mas agora, Karin realmente não planejava deixar Hanabi escapar. Usando a técnica de cintilação corporal, ela alcançou Hanabi em um instante, agarrando-a e levantando-a. Você não foi muito capaz agora há pouco? Correndo e provocando. Continue assim, disse Karin a Hanabi com um sorriso frio. Uau! Eu estava errada. Me arrependo muito. Hanabi, sabendo a hora de desistir, imediatamente caiu no choro e se desculpou. Tá bom, tá bom. Qualquer um que não soubesse pensaria que eu estava te intimidando. Karin lançou um olhar irritado para Hanabi e a colocou no chão. Hanabi, uma vez libertada, enxugou suas lágrimas inexistentes, sentindo-se particularmente satisfeita. Esta é a técnica de sobrevivência definitiva de Hanabi. Hanabi deveria estar feliz por Karin não saber o que estava pensando. Se soubesse, Hanabi estaria levando uma surra agora mesmo. Traço. Shin deixou a Terra dos Redemoinhos e apareceu diante de Zetsu Branco. Zetsu Branco, ao ver Shin, imediatamente se tornou muito respeitoso. Shin-sama, o que o traz aqui? Zetsu Branco perguntou a Shin cautelosamente. Qual é o status do plano de Obito e Sasuke Uchiha? Eles já atraíram Naruto Uzumaki? Perguntou Shin a Zetsu Branco. Ao ouvir Shin perguntar sobre isso, Zetsu Branco relaxou imediatamente e respondeu rapidamente, eles já o atraíram.
Naruto Uzumaki está atualmente indo em direção ao Vale do Fim. Ah, é? O Vale do Fim? Shin demonstrou uma ponta de surpresa, embora também parecesse lógico. O Vale do Fim foi onde Madara Uchiha e Azirama Senju tiveram sua batalha final. Foi também onde Madara, fingindo-se de morto, arrancou um pedaço da carne de Azirama, obtendo suas células e, eventualmente, despertando o Rinnegan. Azirama Senju também faleceu pouco depois da batalha no Vale do Fim. Embora Azirama Senju tenha sido o vencedor daquela batalha, Madara Uchiha sobreviveu a ela por muitos anos. Os Indra e Azura da geração anterior acertaram suas contas lá. Agora, os Indra e Azura desta geração estavam se reunindo lá novamente. Interessante. Após obter essas informações, Shin não deu mais atenção ao Zetsu branco e seguiu em direção ao Vale do Fim. Quando Shin chegou, Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki já haviam chegado ao vale, um de frente para o outro. Naruto Uzumaki viera sozinho, ou melhor, escapara. Se alguém em Konoha soubesse, definitivamente não o teria deixado ir atrás de Sasuke. Sasuke, volte comigo, disse Naruto Uzumaki, com os olhos cheios de esperança enquanto olhava para Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha permaneceu inexpressivo. Seu antigo companheiro de equipe não significava mais nada para ele. Ele era diferente de Naruto Uzumaki. Talvez Naruto realmente sentisse um vínculo com ele, mas Sasuke Uchiha já havia rompido esse vínculo quando deixou Konoha. Voltar. Estou aqui para te matar, disse Sasuke Uchiha a Naruto Uzumaki com fria indiferença. A expressão de Naruto Uzumaki congelou. Ele perguntou a Sasuke em voz baixa, por quê? Orochimaru já está morto. Por que você não volta para Konoha? Naruto, você não sabe que o massacre do clã Uchiha foi orquestrado pelos superiores de Konoha. Os olhos de Sasuke Uchiha se encheram de ódio. Ele odiava Itachi Uchiha, odiava Konoha, odiava todos em Konoha. Ele destruiria Konoha. Impossível. Sasuke, você deve ter sido enganado por alguém. Naruto Uzumaki rugiu, com a voz baixa e sofrida. No coração de Naruto Uzumaki, Konoha estava repleta apenas de luz. Honestamente, ser como Naruto Uzumaki era um estado de ser em si mesmo. Suportar inúmeros insultos e ainda assim proteger Konoha. Não se tornar mal já era impressionante. Shin, por exemplo, não conseguia entender. Se fosse ele, já teria destruído a vila inteira. Estou aqui pela 9 caudas dentro de você. Entrega. Sasuke Uchiha não queria desperdiçar mais palavras com Naruto Uzumaki. Sasuke, você realmente quer me matar? Naruto Uzumaki olhou para Sasuke Uchiha. Sasuke queria a 9 caudas, e extraí-la significava a morte certa. Ele não sabia por que tivera a sorte de sobreviver da última vez, mas tal sorte definitivamente não aconteceria 2 vezes. Copie System capítulo 434, Mangekyou o Eterno. Naruto Uzumaki não queria lutar com Sasuke, mas o resultado não dependia dele. Mesmo que Naruto quisesse parar, Sasuke não concordaria. A menos que Naruto Uzumaki estivesse disposto a entregar a 9 caudas. Mas se o fizesse, o próprio Naruto Uzumaki morreria. Sasuke, por que você ficou assim? Naruto Uzumaki cerrou os dentes, bloqueando a lâmina Kusanagi de Sasuke, e perguntou. Embora Sasuke tenha sido distante no passado, Naruto Uzumaki sempre considerou seu melhor amigo. Mesmo que ele agisse como se não gostasse do arrogante Sasuke, no fundo, ele nunca o odiou de verdade. Konoha me forçou a fazer isso. Eu farei Konoha espiar o clã Uchiha. Os olhos de Sasuke ardiam de ódio. Mesmo que você seja meu melhor amigo, eu não vou deixar você fazer nada com Konoha. Naruto Uzumaki cerrou os dentes. Menor Jutsu do Clones Multi-Sombras. Maior. Este foi provavelmente um dos ninjutsus mais proficientes de Naruto Uzumaki. Baseando-se no Rasengan e nos Clones das Sombras, Naruto Uzumaki lutou em muitas batalhas. Inúmeros Naruto Uzumakis preencheram a área. O Vale do Fim foi completamente invadido por seus Clones das Sombras. Menor Naruto 2000 barragens Uzumaki. Maior. 2000 Clones das Sombras atacaram Sasuke Uchiha simultaneamente. Embora fosse apenas uma pessoa, os Clones das Sombras criaram a sensação de um exército inteiro. Naruto Uzumaki tem tanto chakra. Será que é por causa do chakra da 9 caudas? Obito Uchiha, escondido nas sombras,
Não pôde deixar de franzir a testa e murmurar para si mesmo ao ver tantos clones das sombras. Não é por causa do chakra do Nove Caudas. Ele mesmo tem muito chakra. Uma voz veio de trás de Obito Uchiha, fazendo-o estremecer. Virando a cabeça, Obito viu Shin sorrindo para ele. Obito não conseguiu retribuir o sorriso. Ele não conseguia. Escondido sob a máscara, estava o rosto miserável de Obito. Já era um feito que Obito Uchiha não tivesse caído em prantos. Por que você está aqui? Obito Uchiha perguntou a Shin. Na verdade, Obito Uchiha já tinha um palpite. Se não estivesse enganado, Zetsu Branco devia ter contado a Shin Uzumaki. Caso contrário, Shin Uzumaki definitivamente não saberia. Nesse momento, Obito Uchiha sentiu o desejo de eliminar o Zetsu Branco. Se não fosse por considerar que o Zetsu Branco ainda tinha suas utilidades, ele realmente teria eliminado esse cara. A quantidade de informações que o Zetsu Branco vazou era tanta que Obito queria acabar com aquele bastardo do Zetsu Branco. Parece que você já sabe como eu descobri. Shin sentiu a flutuação no olhar de Obito e sabia que ele provavelmente já tinha adivinhado. Quanto a se Obito causaria problemas para o Zetsu Branco, Shin não se importava muito. Era improvável. Obito não iria eliminar o Zetsu Branco por raiva. Afinal, eliminar um Zetsu Branco seria inútil. E eliminar todos os Zetsu Brancos seria muito difícil. Além disso, seria como cortar o próprio braço. Se Obito tivesse algum juízo, ele definitivamente não faria tal coisa. Shin apenas cumprimentou Obito e então se concentrou na batalha entre Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. A batalha entre eles estava se tornando cada vez mais acirrada. A técnica dos clones das sombras de Naruto Uzumaki foi facilmente quebrada. Os clones das sombras basicamente se dispersam com um único toque. Inicialmente, Sasuke Uchiha sofreu uma grande perda, mas depois de usar seu Mangekyou Sharingan e ativar o Susanoo, Sasuke Uchiha não estava mais em desvantagem. Susanoo perfeito. Mangekyou Sharingan eterno. Shin olhou para o Susanoo perfeito que Sasuke Uchiha havia liberado, um pouco surpreso. Ele não tinha prestado atenção antes. Só agora ele percebeu que o poder ocular de Sasuke Uchiha havia mais que dobrado. Seus olhos haviam evoluído para o eterno Mangekyou Sharingan. Shin olhou para Obito Uchiha. Na história original, deveria ter sido Obito Uchiha quem ajudou Sasuke Uchiha a despertar o eterno Mangekyou Sharingan. Mas a situação atual definitivamente não era assim, porque um dos olhos de Itachi Uchiha estava permanentemente fechado devido ao uso do Izanagi. Então, era impossível para Sasuke evoluir seus olhos para o Mangekyou Sharingan eterno usando os olhos de Itachi Uchiha. Interessante. O poder daquele velhote. O sábio dos 6 caminhos, disse Shin com uma risadinha. Como a voz de Shin não estava baixa, Obito Uchiha, que estava ao lado dele, naturalmente ouviu. O olhar de Obito Uchiha se aguçou. Ele não pôde deixar de olhar para Shin. O que Shin Uzumaki quis dizer agora há pouco. O poder do sábio dos 6 caminhos. Sua intuição disse a Obito que definitivamente havia um grande segredo ali, e era um grande segredo que ele não sabia. No entanto, após hesitar por um longo momento, Obito finalmente não perguntou a Shin. O motivo era simples. Mesmo que perguntasse a Shin Uzumaki, Shin poderia não lhe contar. Não era que ele não pudesse contar, mas definitivamente não contaria. Então, não fazia sentido perguntar a Shin Uzumaki agora. Ao ouvir as palavras de Shin Uzumaki, o assunto pareceu estar relacionado ao sábio dos 6 caminhos. Talvez ele pudesse investigar por esse caminho. Mesmo que investigasse, ele definitivamente não poderia confiar tudo a Zetsu Branco. Obito Uchiha, tendo perdido completamente a confiança em Zetsu Branco, decidiu investigar ele mesmo. Então ele chegou a um acordo completo com a Kyuubi. Neste momento, vendo Naruto Uzumaki usar o modo 9 caudas, Shin soube que ele e o 9 caudas haviam chegado a um acordo. Porque a Kyuubi ajudou Naruto Uzumaki. Shin sentiu que não era porque a 9 caudas já havia sido capturada antes. Talvez também houvesse a intervenção do sábio dos 6 caminhos. Claro, essas eram apenas suposições de Shin Uzumaki, ele não tinha provas. O modo 9 caudas de Naruto Uzumaki contra o Susanoo perfeito de Sasuke Uchiha. Esta foi realmente uma batalha devastadora. Transformando-se em um estado de besta com cauda, mantendo a racionalidade absoluta, sua força de combate era capaz de lutar contra um Susanoo perfeito. Claro,
Era Naruto Uzumaki lutando contra o Susanoo perfeito de Sasuke Uchiha. Se fosse Madara Uchiha, Naruto Uzumaki com certeza teria sido espancado até a morte. Menor liberação de chama, Kagutsuchi. Maior. Sasuke Uchiha controlou as chamas negras do Amaterasu, fazendo-as mudar de forma. As chamas negras se transformaram em lâminas, escudos, flechas e várias outras formas, atacando Naruto Uzumaki. O ataque físico mais forte do Amaterasu, isso foi apenas um exagero do Zetsu negro. Tantas chamas negras do Amaterasu atacaram, mas elas não conseguiram afetar Naruto Uzumaki. As chamas negras queimaram em seu corpo no modo besta com cauda, e Naruto Uzumaki simplesmente descartou aquela parte de seu corpo. Boom! Após um confronto, Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha recuaram centenas de metros, olhando um para o outro. Naruto Uzumaki não tinha a intenção de matar Sasuke Uchiha. Mesmo neste estágio da batalha, ele ainda não tinha a intenção de matar. Entretanto, Sasuke Uchiha estava cheio de intenção assassina, determinado a eliminar completamente Naruto Uzumaki. Obito olhou para o Sasuke atual, com um leve brilho de medo nos olhos. Mas, ao pensar que o Rinnegan já estava em suas mãos, o medo de Obito diminuiu um pouco. Copie System capítulo 435. Desconfiado de Shin após uma longa e feroz batalha, Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha finalmente concluíram a luta. Naruto saiu vitorioso, ainda que por uma pequena margem. Sasuke Uchiha havia esgotado seu chakra e poder ocular, enquanto Naruto Uzumaki ainda tinha alguma força restante. Sasuke, eu não vou te matar. Vou te levar de volta para Konoha, disse Naruto Uzumaki, levantando-se. Deitado no chão, Sasuke Uchiha cerrou os dentes e encarou Naruto. Quando ele se tornou incapaz de derrotar Naruto? Se ele não conseguiu nem lidar com Naruto, como ele poderia esperar destruir Konoha e matar Shin Uzumaki? O que fazemos agora? Suigetsu Ozuki, parado à distância, caminhava amistosamente. Sasuke estava derrotado, se avançasse, seria apenas alimento. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade para escapar, mas Suigetsu não o fez. Sasuke Uchiha o salvou, afinal. Se não fosse por Sasuke, ele nunca teria se libertado de Orochimaru. Ele tinha uma grande dívida com Sasuke. Droga! Vou salvar o Sasuke. Suigetsu Ozuki correu rapidamente em direção a Naruto Uzumaki. Enquanto atacava, ele quebrava a cabeça em busca de uma maneira de resgatar Sasuke. Embora Naruto Uzumaki não estivesse em boas condições, seu modo de chakra da 9 caudas podia sentir malícia, e a malícia de Suigetsu Ozuki foi claramente detectada. Quando Suigetsu Ozuki atacou Naruto Uzumaki, Naruto materializou um braço de chakra da Kyuubi e o golpeou para longe. Se você não agir agora, não terá outra chance. Shin disse calmamente para Obito Uchiha. Obito Uchiha hesitou, com os olhos cheios de indecisão. Deveria atacar Naruto Uzumaki agora. A força de Naruto realmente o deixava cauteloso. Embora Obito estivesse confiante de que Naruto não poderia machucá-lo, ele também sentia que não poderia fazer muito contra Naruto. Agora era o melhor momento para atacar. Após um momento de hesitação, Obito Uchiha decidiu agir. Ele apareceu instantaneamente atrás de Naruto Uzumaki e tentou apunhalá-lo pelas costas. Boom! Quando Obito Uchiha estava prestes a ter sucesso, o chakra da Kyuubi protegeu Naruto Uzumaki. Honestamente, Sasuke Uchiha perder para Naruto Uzumaki não foi nenhuma surpresa. Ele estava basicamente lutando contra Naruto e a 9 caudas. Embora a Kyuubi estivesse selada dentro de Naruto, com o consentimento deste, a Kyuubi estava ciente da situação externa e ajudou Naruto a lutar contra seus inimigos. No momento em que seu ataque falhou, Obito Uchiha recuou sem hesitar, agindo como um verdadeiro assassino. Ataca uma vez e depois desaparece. Sua velocidade era tão rápida que Naruto Uzumaki nem teve tempo de contra-atacar. Além disso, a intangibilidade Kamui de Obito Uchiha era realmente imbatível para os outros. Madara Uchiha teve que arrancar o olho de Kakashi para enfrentar Obito Uchiha. Claro, o olho de Kakashi também era o de Obito Uchiha. Essa também era uma das fraquezas de Obito Uchiha. Se Obito conseguisse reunir os dois Mangekyou e o Sharingan, pouquíssimas pessoas conseguiriam lidar com ele. Mas Obito Uchiha tinha um parafuso a menos ou seus sentimentos pelo melhor amigo eram profundos demais. Ele deixou o Mangekyou e o Sharingan com Kakashi e nunca o retirou. Talvez fosse porque ele tinha doado o olho e não queria devolvê-lo.
Traço. Que covarde. Shin olhou para Obito Uchiha com um pouco de espanto. Assim, Obito Uchiha jamais conseguiria pôr as mãos na 9 caudas. Naruto Uzumaki já estava em estado crítico após ser derrotado por Sasuke Uchiha, mas Obito ainda se absteve de agir. Foi porque ele estava assustado com a batalha entre Naruto e Sasuke. Pensando bem, essa era uma possibilidade real. Ele pode ter ficado realmente assustado, e foi por isso que não agiu. Traço. Aproveitando o ataque de Obito em Naruto Uzumaki, Suigetsu Azuki se moveu rapidamente, agarrando Sasuke Uchiha e saindo da área. Depois de resgatar Sasuke Uchiha com sucesso, Suigetsu Azuki não disse mais nada e fugiu rapidamente com Sasuke. Obito não tinha objeções a isso. Sasuke Uchiha era um desperdício que não conseguia nem lidar com o Jinchuriki da 9 caudas. Não adiantava mantê-lo ali. Naruto Uzumaki, você teve sorte desta vez. Da próxima vez, não terá tanta sorte. Obito lançou um olhar assassino para Naruto Uzumaki, entrou na dimensão Kamui e saiu. Não que Obito não estivesse confiante em capturar Naruto Uzumaki, mas ele não queria fazer isso agora. O motivo era simples, Shin Uzumaki estava aqui. Obito Uchiha não agiu totalmente porque estava cauteloso com Shin. Se quisesse capturar Naruto Uzumaki, confiar apenas no Mangekyou Sharingan era impossível. Ele só podia usar o Rinnegan que havia transplantado recentemente. Sim, Obito já havia transplantado um Rinnegan. Isso lhe tornou conveniente controlar a estátua demoníaca do caminho exterior. Embora tivesse apenas um Rinnegan, controlar a estátua demoníaca não era problema algum. O uso do Rinnegan por Obito Uchiha era mais forte que o de Nagato. Afinal, o próprio Obito Uchiha era um Uchiha e um adversário melhor para o Rinnegan. Se Obito transplantasse os 2 olhos, sua força definitivamente superaria em muito o antigo Nagato Uzumaki. Mas Obito era covarde. Ele não suportava abrir mão da capacidade salvadora de sua intangibilidade Kamui, então ele transplantou apenas um Rinnegan. Claro que havia outro motivo, o consumo de poder ocular. Mesmo que ele fosse mais adequado para o Rinnegan, o consumo de poder ocular provavelmente dobraria. Se ele empunhasse 2 Rinnegans, provavelmente acabaria como Nagato. Obito não queria revelar que havia transplantado o Rinnegan, porque não sabia o que Shin Uzumaki faria depois de saber dessa notícia. Traço. Pouco depois da partida de Obito Uchiha, Kakashi Hatake chegou, acompanhado de Yamato. Naruto, por que você saiu sozinho? Kakashi olhou para Naruto com raiva. Kakashi-sensei. Naruto olhou para cima, cansado. Embora tivesse vencido Sasuke, foi uma vitória de pirro. Ele não estava gravemente ferido, mas seu corpo estava completamente exausto. Vamos voltar e conversar. Kakashi sabia que muita coisa havia acontecido, provavelmente relacionada a Sasuke Uchiha. Pelas informações que Naruto deixou para trás quando escapou, ele sabia que Naruto havia fugido por causa de Sasuke. Na verdade, era fácil adivinhar. Se não fosse por Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki nunca teria escapado sozinho. Certo, vamos voltar. Naruto assentiu. Ele contaria a Kakashi-sensei e os outros tudo o que havia acontecido. Todos foram embora. Esta batalha foi um pouco decepcionante. Os olhos de Shin demonstravam uma ponta de decepção. No final, não houve nenhum resultado concreto. Sasuke Uchiha foi derrotado, mas não morreu. E Obito Uchiha, que sabia o que estava fazendo, claramente teve a chance de capturar Naruto Uzumaki e extrair a 9 caudas, mas não agiu. Shin, é claro, não sabia que Obito Uchiha havia se abstido de atacar Naruto Uzumaki porque estava cauteloso com ele. Copie System capítulo 436. Uma maneira de quebrar o selo da morte do reaper Obito Uchiha é inútil. Vai levar uma eternidade para ele capturar Naruto Uzumaki. Parece que terei que lhe dizer de outra forma. Shin coçou o queixo, pensando. Se continuasse esperando Obito Uchiha agir, quem sabia quando o plano Olho da Lua estaria concluído. Shin ainda estava um pouco curioso sobre a lendária deusa Coelho, Kage Otsutsuki. Ele aguardava a conclusão do plano Olho da Lua. E com o plano Olho da Lua, era improvável que o oculto Agoromo Otsutsuki não aparecesse. Deixando o Vale do Fim, Shin não retornou para a Terra dos Redemoinhos, mas foi encontrar Obito Uchiha. Obito havia retornado à Terra da Chuva. Embora Akatsuki estivesse praticamente extinta, Obito ainda a usava como base. A estátua demoníaca do caminho exterior também estava lá.
Traço. Nos encontraremos novamente tão cedo. Você não está surpreso, Obito? Perguntou Shin a Obito. O rosto de Obito Shia ficou pálido. Surpreso. Obito Shia ficou furioso a ponto de morrer. O que você quer? Obito perguntou rigidamente. Obito, você se lembra da outra metade da 9 caudas selada por Minato Namikaze? Shin não estava ali para conversar com Obito Shia. Ele foi direto ao ponto. Eu lembro. Obito franziu a testa, perguntando-se por que Shin Uzumaki estava trazendo isso à tona. Ele está tentando zombar de mim por ter matado meu professor? Obito Shia estava pensando demais. Shin não tinha tempo para zombar dele. Preferia passar o tempo conversando com Konan e os outros. Contanto que você quebre o selo da morte do ceifador, você pode liberar a outra metade da 9 caudas que foi selada. Shin olhou profundamente para Obito e lhe disse. Quebrar o selo da morte do ceifador? Isso é impossível. Esse jutsu de selamento não pode ser quebrado. Obito balançou a cabeça. Pelo que entendia, o selo da morte do ceifador era absolutamente inquebrável. O selo da morte do ceifador é um jutsu de selamento do clã Uzumaki. Nem eu disse que é inquebrável. Que direito você tem de dizer isso? Shin zombou da presunção de Obito Shia. O rosto de Obito Shia ficou vermelho. Ele encarou Shin com raiva e vergonha, mas não ousou falar. No coração de Obito Shia, Shin era a imagem de um grande vilão. Ele permaneceu em silêncio, aguardando as próximas palavras de Shin. Talvez Shin Uzumaki revelasse o método para quebrar o selo da morte do ceifador. Honestamente, Obito Shia estava bastante curioso. Afinal, o selo da morte do ceifador era um jutsu de selamento famoso, e Obito Shia estava ainda mais familiarizado com ele. A familiaridade de Obito não vinha de experiência própria. Se ele a tivesse vivenciado pessoalmente, não estaria ali. Ele havia descoberto depois de saber que Minato Namikaze a usara para selar a 9 caudas. Foi por estar familiarizado com ela que ele soube quão poderoso era o selo da morte do ceifador. Para liberar o selo da morte do ceifador, você só precisa obter a máscara Shinigami, guiar o Shinigami para possuí-lo e abrir seu estômago para liberar as almas seladas. Shin contou a Obito Shia o método para liberar o selo da morte do ceifador. Esse método era absolutamente verdadeiro. Se Obito Shia o faria ou não, dependia dele. Deve haver um preço, certo? Obito Shia perguntou a Shin cautelosamente. Ele não acreditava que a liberação do selo da morte do ceifador viria sem nenhum custo. De fato. Você não perdeu a cabeça. Liberar o selo da morte do ceifador tem um preço. O usuário morrerá. Depois que Shin terminou de falar, ele não se importou com a escolha de Obito Shia. De qualquer forma, não importava a escolha de Obito. E Shin acreditava que Obito Shia definitivamente faria isso. O usuário morreria, mas Obito não precisava ser usuário. Com o Mangekyou Sharingan, controlar um ninja era simples. Ele não precisava fazer isso sozinho. Ainda bem que perguntei o preço. Obito Shia suspirou aliviado. Se tivesse feito isso sem perguntar, poderia ter morrido. Então, Obito Shia deixou a Terra da Chuva e foi para o templo de armazenamento de máscaras do clã Uzumaki em Konoha. A máscara Shinigami estava lá. Originalmente, ficava na Terra dos Redemoinhos, mas depois que a Terra dos Redemoinhos foi destruída, os ninjas de Konoha mudaram para Konoha e construíram um templo de armazenamento. Traço. Depois de deixar a Terra da Chuva, Shin retornou à Terra dos Redemoinhos. Ao retornar, ele viu Karin olhando para ele com ressentimento, claramente culpando-o por não tê-la levado para sair. Ele tossiu levemente, então ignorou Karin e entrou na sala. Shin-sama me ignorou. Foi de propósito. Karin se sentiu ainda mais frustrada, e seu olhar para Shin tornou-se ainda mais ressentido. Talvez porque o olhar ressentido de Karin fosse muito poderoso, Shin não conseguiu evitar acelerar o passo e entrar correndo na sala. Ah, você voltou. Kuzina olhou para Shin. O que vocês estão fazendo? Shin olhou para a Kuzina e os outros, que estavam ocupados, e não pôde deixar de perguntar. Você não vê? Estamos fazendo bolinhos, é claro. Kuzina limpou um pouco de farinha das mãos no rosto de Shin, deixando 2 manchas brancas. Shin limpou a farinha do rosto e disse com uma expressão estranha, são mesmo bolinhos. Meu conhecimento é limitado, não tente me enganar.
Os vários bolinhos de formato bizarro deixaram Shin sem palavras. Eles devem ter inventado eles mesmos. Os bolinhos de Conan ainda estavam bons. Afinal, o maior hobby de Conan era origami. Ela aplicou essa habilidade para fazer bolinhos. Se o seu conhecimento é limitado, o que você ainda está fazendo aqui? Vá ler um livro, disse Tsunade, sabendo que Shin estava zombando deles, e não conseguiu evitar revirar os olhos para Shin. Ah, desculpe. Eu não gosto de ler. Shin sentou-se e observou-os fazer bolinhos. A propósito, onde está Mikoto? Shin percebeu que Mikoto, o chefe principal, não estava ali. Isso foi um pouco estranho. Mikoto e Hinata foram orientar o treinamento da Nabi. Acho que a Mikoto se esforça bastante cozinhando todos os dias, então hoje vou ajudá-la. Ao ouvir as palavras de Meterumi, os olhos de Shin brilharam de hesitação. Já que Mikoto não os fez, será que os bolinhos que eles estavam fazendo seriam comestíveis? Essa é a verdadeira questão. Shin e Mikoto Neishan preparou o recheio. Conan, provavelmente adivinhando o que Shin estava pensando, disse a ele. Ao ouvir Conan dizer isso, Shin relaxou instantaneamente. Então Mikoto preparou o recheio. Estava ótimo. Se Kuzino ou Tsunade tivessem preparado, Shin realmente não ousaria comê-lo. Quem sabia o que eles colocariam lá dentro? Mas se Mikoto preparasse, ele poderia comer em paz. No máximo, os bolinhos ficariam um pouco feios. Copy System capítulo 437. A cúpula dos 5 Kages. Shin relaxava na terra dos redemoinhos, enquanto Obito Uchiha trabalhava incansavelmente. De fato, Obito era uma ferramenta, e muito eficaz. Ele chegou em Konoha, se esgueirando. As defesas de Konoha estavam ainda mais fortes agora, mas Obito, com suas habilidades, passou por elas facilmente. Silenciosamente, sem alertar ninguém, ele chegou ao templo de armazenamento de máscaras do clã Uzumaki, recuperou a máscara Shinigami e partiu imediatamente. Ele não planejava dissipar o selo da morte do ceifador em Konoha. Era muito arriscado, algo poderia dar errado. Obito não permitiria isso. O plano estava chegando à fase final. Se falhasse agora devido a alguma circunstância imprevista, o próprio Obito provavelmente morreria de arrependimento. Após roubar a máscara de Shinigami, Obito saiu sem deixar rastros, tendo desempenhado com sucesso o papel de um ladrão mestre. E esse roubo provavelmente passaria despercebido. Konoha não dava muita importância às máscaras no templo de armazenamento, mesmo que todas desaparecessem, não atrairia muita atenção. Enquanto Obito estava ocupado com seus roubos, um evento não tão pequeno estava acontecendo no mundo shinobi. O quarto Raikage, em seu próprio nome, convidou os Kage das outras vilas ocultas para uma cúpula dos 5 Kage para discutir assuntos relativos a Katsuki. Desta vez, os Kage das outras vilas ocultas deram uma cara ao quarto Raikage e concordaram em comparecer. Afinal, esse assunto dizia respeito a todas as vilas ocultas. Suas bestas com cauda haviam sido roubadas, seria estranho se elas não reagissem. Kumogakure havia perdido 2 caudas. Quanto ao 8 caudas, ele havia sido roubado por Shin há muito tempo e agora estaria em posse da Akatsuki. Eles não tiveram coragem de tentar resgatar o 8 caudas de Shin Uzumaki. Mas se fosse a Akatsuki, Kumogakure sentiu a coragem deles retornando. Após alguma deliberação, eles decidiram realizar a cúpula dos 5 Kages na Terra do Ferro. Naoaki, acompanhado por Kakashi e Yamato, foi comparecer. Naoaki. Ao chegar à Terra do Ferro, Naoaki ouviu alguém chamá-lo. Olhando ao redor, viu Izazi e Hyuga. Izazi, você deveria me chamar de Okage, disse Naoaki a Izazi. Honestamente, nunca pensei que você se tornaria Okage. Izazi ficou um pouco surpreso, mas também um pouco satisfeito. Naoaki se tornar Okage não era necessariamente algo ruim. Dada a relação entre eles, isso poderia fortalecer a harmonia entre as 2 aldeias. Onde está seu irmão mais velho? Perguntou Naoaki. Participar da cúpula dos 5 Kages deveria ser responsabilidade de Yazi. O grande irmão já entrou na sala de reuniões. Eu só saí por um instante. Naoaki e Izazi então entraram juntos no salão de reuniões. Kakashi e Yamato, os guardas de Naoaki, franziram a testa ao ver a familiaridade de Naoaki com Izazi, mas não disseram nada. Eles eram apenas guardas, seu único dever era proteger o Okage.
Outros assuntos não eram da conta deles. Traço. Como esperado do Hokage, chegando tão tarde, fazendo todos nós esperar. Assim que Naoki entrou, ele ouviu uma voz sarcástica. Terceiro Tsuchikage, você tem algum problema com isso? Naoki olhou para Onoki, sentindo-se particularmente irritado. Ao ouvir o tom irritado de Naoki, Onoki zombou com desdém. Ele não tinha medo de Naoki. Em termos de antiguidade, ninguém presente se comparava a ele. Ele era um verdadeiro veterano. Sim, Onoki adorava ostentar sua antiguidade. Era um hábito bastante irritante. E aos olhos de Onoki, Naoki havia se tornado Hokage em grande parte por causa de Shin Uzumaki, então ele o menosprezou. Embora irritado, Naoki não discutiu com Onoki. Seu status era diferente agora. Ele representava toda a Konoha, precisava ser mais cuidadoso. Bah! O quarto Raikage bateu o punho na mesa, seu rosto sombrio. A mesa quebrou instantaneamente. Vendo isso, Kakashi e os outros imediatamente sacaram suas kunai, observando cautelosamente o quarto Raikage. Não precisa ficar nervoso. Naoki acenou para Kakashi e os outros, sinalizando para que guardassem suas kunai. Não havia necessidade de ter medo agora, ninguém ousaria fazer um movimento sequer. Quarto Raikage, qual é o significado disso? Onoki perguntou ao quarto Raikage, infeliz. Ele nem tinha perdido a paciência ainda. Quando seria a vez do quarto Raikage ter um ataque? Convoquei esta cúpula dos 5 Kages para questionar todos vocês. O quarto Raikage se levantou, seu olhar hostil varrendo os outros. Pelo que eu sei, os membros da Akatsuki são todos no Kenin de suas respectivas aldeias, certo? Você não tem uma explicação? O tom acusatório do quarto Raikage irritou os outros. Quarto Raikage, essa acusação é infundada. Kizaru Zigaki desertou antes de eu assumir o cargo de Mizukage. Yasin Hyuga disse calmamente. HMPH. O quarto Raikage bufou friamente. Ele não podia culpar Yasin Hyuga, mas ainda estava insatisfeito com ele. A razão era simples, Shin Uzumaki. O ódio do quarto Raikage por Shin era conhecido em todo o mundo shinobi, e Yasin Hyuga tinha um bom relacionamento com Shin Uzumaki, obviamente ganhando a inimizade do quarto Raikage. De qualquer forma, além de Kumogakure, todas as suas vilas têm ninjas desaparecidos que se juntaram a Katsuki. Especialmente Konoha, Orochimaru e Itachi Uchiha se juntaram sucessivamente, e há rumores de que Sasuke Uchiha também se juntou a eles. O quarto Raikage se levantou e confrontou Naoki. Naoki franziu a testa. As palavras do quarto Raikage eram duras, Naoki não sabia como refutá-las. Quarto Raikage, o aparecimento de ninjas desaparecidos não é algo que desejamos. E sua Kumogakure não tem ninjas desaparecidos poderosos. Será que sua vila é simplesmente fraca? Onoki zombou do quarto Raikage. Naoki e os outros olharam para Onoki, sem palavras. Ter um no Kenin é motivo de orgulho. Onoki, você está procurando briga? O quarto Raikage cerrou os punhos. Hã? Seu pai foi morto por Shin Uzumaki, e você nem ousa se vingar. Você é só um covarde inútil. O velho Onoki era implacável com seus insultos, dizendo que fosse mais ofensivo, fazendo o rosto do quarto Raikage ficar lívido. Você quer morrer, Onoki? O quarto Raikage estava de temperamento explosivo e já queria lutar. A aura de Onoki não era mais fraca que do quarto Raikage, eles eram equivalentes. Quanto aos outros Kage, eles ficaram felizes em assistir ao show. O relacionamento deles não era bom de qualquer forma. Ver Onoki e o quarto Raikage prestes a lutar, não colocar mais lenha na fogueira, já era muita consideração da parte deles. No entanto, embora gostassem do drama, alguém não podia ficar parado, Mifune. A cúpula dos 5 Kages estava sendo organizada por ele. O motivo pelo qual Mifune estava hospedando era porque ele não era de nenhuma das 5 grandes vilas. Estimado Kage, por favor, não prejudique nossa harmonia, disse Mifune rapidamente, vendo Onoki e o quarto Raikage prestes a lutar. Copy System Capítulo 438. Obito declara guerra. Embora Onoki e o quarto Raikage estivessem brigando, eles acabaram não brigando, graças à mediação de Mifune. Mostrou que Mifune, como anfitrião, foi bastante eficaz. Pelo menos Onoki e o quarto Raikage lhe deram alguma honra. A força de Mifune também não era fraca.
como alguém que lutou contra Anzo da Salamandra, sua própria força provavelmente não era menor que a de um Kage. Quem está aí? Apareça. O quarto Raikage, que acabara de se sentar, atacou de repente, dando um soco em direção ao seu traseiro esquerdo. Um infeliz Zetsu branco foi morto pelo soco. Era apenas um clone de Zetsu branco. Mesmo que fosse morto, não importava. Na verdade, mesmo que o corpo principal do Zetsu branco fosse morto, não faria muita diferença. O corpo principal do Zetsu branco não era tão importante assim. Não era que se o corpo principal do Zetsu branco morresse, todos os seus clones também morreriam. Na verdade, se o corpo principal do Zetsu branco morresse, seus clones poderiam continuar a viver e a saltar por aí. Traço. Como esperado do quarto Raikage, seus sentidos são bem aguçados. Obito apareceu atrás do quarto Raikage, sua voz calma como água. Pregando peças na minha frente. O quarto Raikage reagiu instantaneamente. Antes mesmo de virar a cabeça, ele deu uma cotovelada em direção a Obito. O golpe poderoso, que deixaria até outros Kage cautelosos, atravessou o corpo de Obito. O que está acontecendo? O olhar do quarto Raikage escureceu. Ele não sabia o que tinha acontecido. O ataque o atravessara. Ninjutsu espaço-tempo. O quarto Raikage estava bem informado. Definitivamente não era Genjutsu, tinha que ser ninjutsu de espaço-tempo. Pensando que o oponente possuía ninjutsu de espaço-tempo, o quarto Raikage achou que seria irritante. E o quarto Raikage sentiu que essa técnica era muito familiar. Shin Uzumaki parecia possuir um ninjutsu espaço-temporal semelhante. Olhando fixamente para o homem mascarado, esse cara não é Shin Uzumaki. Se fosse Shin Uzumaki, ele definitivamente não usaria uma máscara e esconderia o rosto. Quem é você? O quarto Raikage questionou Obito Uchiha. Ele é um membro da Katsuki. Nesse momento, Kakashi falou, com uma expressão muito complicada. Ele se lembrou de que, durante o ataque da Katsuki a Konoha, foi esse homem quem o salvou. Se não fosse por ele, Kakashi teria perecido junto com Konoha. Obito ouviu as palavras de Kakashi e seu corpo enrijeceu por um instante antes de voltar ao normal. O olho visível através da máscara ficou ainda mais frio. Ele tem razão. Eu sou o líder da Katsuki. Vim aqui apenas para declarar. A Quarta Guerra Mundial Ninja começa oficialmente, disse Obito, indiferente a todos. Pirralho. Onoki não conseguiu evitar se levantar e olhou furiosamente para Obito. Obito não se abalou com as palavras de Onoki. Declarar guerra também tinha um propósito. Ele queria usar essa guerra para obter a outra metade da 9 caudas de Naruto Uzumaki. Embora ele tivesse obtido 9 caudas de atributo Yin através do método de Shin Uzumaki, metade de 9 caudas claramente não foi o suficiente para reviver o 10 caudas ao seu estado completo. Obito temia que algo pudesse dar errado. Ele não queria reviver um 10 caudas imperfeito, então queria obter a outra metade, o 9 caudas de atributo Yang. Além disso, Obito também sabia que mesmo que ele não declarasse guerra a todo mundo Shinobi, as 5 grandes vilas definitivamente viriam atrás de problemas com ele. Quem pediu para ele roubar todas as bestas com cauda? Traço. Qual é exatamente o seu propósito? Naoaki perguntou a Obito calma e serenamente. Propósito. Reviver o 10 caudas, liberar o Tsukuyomi infinito e mergulhar o mundo inteiro em um Genjutsu. Então, tudo o que foi perdido poderá ser trazido de volta ao mundo da ilusão. Um brilho enlouquecido apareceu nos olhos de Obito. Alguém se pergunta se Obito tinha um problema no cérebro. Ele tinha o Rinnegan, ele poderia ter usado a técnica de renascimento Rinne para reviver Rinoara. Esse teria sido o fim de tudo. Mesmo assim, ele insistiu em completar o plano Olho da Lua. Será que ele sofreu uma lavagem cerebral muito profunda por parte de Madara Uchiha, ou foi por algum outro motivo? Talvez tenha sido por outro motivo. Mesmo que ele revivesse Rinoara, Rin poderia não gostar dele. Somente em um Genjutsu tudo poderia prosseguir conforme seus desejos. Naquele momento, Obito estava perturbado. Talvez só ele próprio soubesse o que ele realmente pensava. Os 5 Kage, ouvindo as palavras de Obito, reagiram intensamente. Ele quer lançar um Genjutsu no mundo inteiro? Isso é loucura. E, olhando para sua atitude confiante, parecia que ele tinha a capacidade de conseguir isso. Isso os impedia de ficar parados. Quem iria querer viver em um mundo falso? Menor liberação de pó,
técnica de desapego do mundo primitivo. Maior. Onoki usou liberação de poeira. Uma barreira cúbica disparou em direção ao Obito, envolvendo-o. Todos os objetos envolvidos pela barreira seriam desintegrados em estados atômicos, não restando nem mesmo cinzas. O poder da liberação de poeira, além dos orbes da busca da verdade, ossos de cinzas matadores, algumas técnicas oculares supremas e senjutsu dos 6 caminhos, era sem dúvida o mais forte. Entretanto, esse tipo de ataque não teve efeito em Obito. Para ser mais preciso, o corpo verdadeiro de Obito existia em outra dimensão. Por mais poderosa que fosse a liberação de poeira, seria inútil se não atingisse. Sem efeito. O rosto de Onoki estava sombrio. Embora ele tivesse previsto esse resultado, ver que não surtiu efeito ainda deixou sua expressão sombria. Obito olhou para o Kakashi e então saiu. As pessoas aqui não podiam fazer nada contra ele. É impressão minha. Kakashi não pôde deixar de tocar seu Sharingan, observando Obito recuar. Ele sentiu uma aura familiar. Depois que Obito foi embora, todos estavam perdidos em pensamentos, com expressões sombrias. Todos, precisamos parar o plano dele. Yazi Hyuga se levantou e disse. Yazi tinha vindo aqui apenas para assistir ao show, pois não lhe importava muito. Mas depois de descobrir o plano do oponente, ele não pôde ficar parado assistindo. Porque isso também o preocupava. Yazi Hyuga também não queria viver num mundo de genjutsu. E quem sabia o que aconteceria com ele depois de ser atraído para o mundo de genjutsu. Na verdade, o mundo genjutsu do Tsukuyomi infinito poderia satisfazer todos os seus pensamentos e desejos. Se eles fossem realmente atraídos para ele, talvez até mesmo sabendo que se tratava de um genjutsu, não estariam dispostos a sair. Mas eles ainda não haviam sido atingidos pelo genjutsu, então não foi esse o caso. Naturalmente, tiveram que resistir com todas as suas forças. Lembro que Shin Uzumaki também tem conexões intrincadas com Akatsuki, certo? O olhar do quarto Raikage se fixou em Naoaki e Yazi Hyuga. Se alguém ali conhecia Shin Uzumaki, seriam esses dois. Não olhem para mim. Eu também não sei. Naoaki, vendo todos o encarando, imediatamente acenou com as mãos. O próprio Naoaki realmente não sabia muito sobre os assuntos de Shin. Será que o plano da Katsuki também envolveria Shin? Naoaki achou um pouco difícil de acreditar. Copy System capítulo 439. Naoaki e Yazi Hyuga procuram Shin. Os 5 Kage chegaram a um consenso. Eles formariam uma aliança para lutar contra Akatsuki e impedir o plano do Homem Mascarado. Enquanto isso, na Terra dos Redemoinhos, Shin também soube da reunião dos 5 Kages e da declaração de guerra de Obito. Ele se perguntou se realmente havia algum tipo de vontade mundial em jogo. Nesse caso, significa que o renascimento de Kage Otsutsuki não está longe. Shin acreditava que, contanto que ele não interferisse, e o oculto Agoromo Otsutsuki também não interferisse, Kage Otsutsuki definitivamente seria revivido, assim como na história original. O próprio Shin certamente não interferiria. Ele queria que Kaguya fosse revivida, e através de Kaguya, ele poderia aprender muitos segredos sobre este mundo. O clã Otsutsuki era provavelmente o maior segredo do mundo Naruto. Pode-se dizer que a origem do chakra se deve inteiramente à árvore divina plantada pelo clã Otsutsuki. Menos de meio-dia depois que Shin recebeu a informação, Naoaki e Yazi Hyuga chegaram à Terra dos Redemoinhos. O propósito deles, é claro, era encontrar Shin. Por que vocês dois estão aqui? E juntos? Shin olhou para Naoaki e Yazi Hyuga, confuso. Vim te perguntar uma coisa, disse Naoaki, hesitando um pouco. Se tiver dúvidas, pergunte rápido. Não me faça perder tempo. Shin olhou para a expressão hesitante de Naoaki e disse impacientemente. Ele não queria perder tempo com as hesitações de Naoaki. Certo, já que você colocou dessa forma, vou perguntar. Eu queria perguntar, você sabe sobre o plano Olho da Lua? Naoaki olhou para Yazi Hyuga, que virou a cabeça, sem vontade de falar. Então, Naoaki teve que perguntar. Então essa é a questão. Claro, eu sei. Eu sei sobre o plano Olho da Lua. O que tem ele? Shin achou que eles iam perguntar outra coisa. Então foi só isso. Você sabia? Você também está envolvido nesse plano do Olho da Lua.
As emoções de Naoaki estavam um tanto agitadas. Se fosse esse o caso, não significaria que ele teria que se tornar inimigo de Shin. Eu sei o que você quer dizer. Resumindo, este assunto é complicado, envolve muitas coisas. Não consigo explicar tudo claramente em pouco tempo. Shin sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele não sabia por onde começar a explicar para Naoaki. Então você pode me contar sobre isso. Naoaki e Yasuo adotaram uma atitude de ouvir respeitosamente, esperando Shin continuar. Tudo bem, já que você quer saber, e eu tenho um tempo livre, vou te contar. Mas não aqui. Siga-me de volta e conversaremos, disse Shin a Naoaki. Eles estavam na praia, não na casa de Shin. Ah, temos que voltar com você? O rosto de Naoaki demonstrava relutância. Voltar com Shin não significaria rever a irmã. Honestamente, Naoaki realmente não queria ver Tsunade. Ele tinha medo de levar um sermão dela. Vamos lá, Shin chutou Naoaki levemente e então liderou o caminho. Desamparados, Naoaki e Yasuo só podiam segui-los. Queriam descobrir os segredos do plano Olho da Lua. Ao chegar em casa, Naoaki ficou emocionado ao descobrir que Tsunade não estava lá. Apenas Mikoto e Konan estavam em casa. Os outros tinham ido pescar na praia. Você pode nos contar agora? Naoaki perguntou a Shin impacientemente. Naoaki estava pensando em descobrir a verdade e ir embora rapidamente, para que Tsunade não o pegasse. Assim, ele não conseguiria escapar, mesmo que quisesse. Tudo bem, então eu te conto. Shin contou a Naoaki alguns segredos sobre o plano Olho da Lua, como o fato de ter sido criado por Madara Uchiha e o mascarado Obito Uchiha ser apenas um executor. Entretanto, Shin não contou a Naoaki e aos outros sobre o segredo mais profundo do renascimento de Kage Otsutsuki. Não que esse segredo não pudesse ser revelado, mas Shin o achava irritante. Se ele continuasse a explicar, provavelmente levaria um dia inteiro. Então está relacionado com Madara Uchiha. Naoaki e Yasuo estavam atordoados, claramente chocados com as informações que receberam de Shin. Tudo bem, expliquei claramente. Você não deve ter mais perguntas, certo? Shin tomou um gole do chá que Konan lhe serviu e disse. Eu tenho perguntas, mas olhando para você, você provavelmente não vai respondê-las de qualquer maneira, disse Naoaki, balançando a cabeça para Shin. Mas Shin, você realmente vai participar disso? Naoaki fez a pergunta final e crucial, a que ele mais queria saber. Relaxa. O mundo não será destruído, Shin acenou para Naoaki. Embora Shin não tenha respondido diretamente à pergunta de Naoaki, Naoaki entendeu a resposta de Shin por meio de suas palavras e se sentiu aliviado. Nesse caso, eu também deveria ir. Ainda preciso voltar para Konoha e me preparar. Naoaki imediatamente se levantou e correu para fora, como se estivesse sendo perseguido por alguma entidade assustadora. É mesmo necessário? Shin ficou um pouco sem palavras. Naoaki realmente precisava ficar com tanto medo. Ele já havia dito a Tsunade para não importunar Naoaki sobre se estabelecer. Depois que Naoaki saiu, Shin olhou para Yasuo. Naoaki foi embora. Por que você ainda está aqui? Quer ficar para o jantar? Shin pediu sem cerimônia para Yasuo ir embora. Ao ouvir isso, o rosto de Yasuo escureceu. Quero ver minhas duas filhas. Você quer ver Hinata e Hanabi? Isso não é problema. Mas se elas querem te ver é outra história. Shin balançou a cabeça. Hinata estava bem, mas Hanabi guardava um ressentimento considerável em relação a Yasuo, porque Yasuo havia se casado novamente logo após a morte de sua mãe. O ressentimento de Hanabi era imenso. Ela não visitava Yasuo há anos, justamente por isso. Yasuo provavelmente sabia disso também. Suspiro, esquece. Yasuo suspirou. Um encontro provavelmente levaria a uma discussão, então era melhor não se encontrarem. Yasuo também partiu. Ele precisava se preparar para a iminente Quarta Guerra Mundial Ninja. As informações que ele recebeu de Shin o fizeram levá-las a sério. Shin lhes dissera que a Akatsuki não era composta apenas por um punhado de membros. Eles tinham 100.000 Zetsu brancos. Copy System Capítulo 440. As forças aliadas Shinobi Tsunade Neishan, você chegou tarde. Seu irmão Naoaki chegou mais cedo. Depois que Tsunade e os outros voltaram da pescaria, Konan contou a Tsunade. Naoaki estava aqui?
Tsunade ficou um pouco atordoada ao ouvir isso, então olhou para Shin. Não apenas Naoaki. Yasuga também veio, disse Mikoto. TCH. O que ele veio fazer? O rostinho de Anabi imediatamente demonstrou desgosto. Anabi. Hinata chamou Anabi, fazendo com que Anabi reprimisse um pouco de seu descontentamento. Por que aqueles dois vieram te procurar? Kuzina perguntou curiosamente a Shin. Meiterumi seguiu Kuzina, sua curiosidade ainda maior que a de Kuzina. Eles vieram me perguntar sobre o plano Olho da Lua da Katsuki. Shin não escondeu. De qualquer forma, Mikoto e Konan já sabiam do que estavam falando antes. O plano Olho da Lua. Eles sabem disso agora. O rosto de Meiterumi revelou uma ponta de surpresa. Sim. Não faz muito tempo, Obito declarou o início da Quarta Guerra Mundial Ninja diante dos 5 Kages. Shin assentiu. Obito era alguém e tanto, já se exibindo diante dos Kages das grandes vilas. Embora Obito não fosse nada aos olhos de Shin, para os outros Kage, ele era uma figura formidável. Sua intangibilidade Kamui por si só os tornava indefesos, a menos que Kakashi pudesse usar seu Kamui para neutralizar o de Obito. Entretanto, Kakashi não sabia que aquele era seu bom e velho amigo, então, naturalmente, ele não saberia que o seu Kamui poderia neutralizar a intangibilidade de Obito. Kakashi podia distorcer o espaço e entrar na dimensão Kamui. E no estado intangível, o corpo real de Obito também estava na dimensão Kamui. Ao entrar na dimensão Kamui, ele poderia naturalmente lidar com Obito. Claro, isso supondo que Kakashi pudesse derrotar Obito Uchiha. As diversas habilidades de Obito Uchiha também foram treinadas por Madara Uchiha. Mesmo que sua intangibilidade fosse anulada, sua força não era fraca. Se Kakashi e Obito lutassem, as chances de Obito vencer seriam provavelmente maiores. Obito Uchiha desafiou as 5 vilas. Ele tem força para lutar contra 5 vilas ocultas. Karin Uzumaki não pôde deixar de perguntar, confusa. Sim, sim. Baseando-se na estátua demoníaca do caminho exterior, além das células de Hashirama, ele produziu 100.000 Zetsu brancos. Shin sorriu, respondendo à pergunta de Karin. O quê? O Zetsu branco foi produzido usando as células do meu avô? Tsunade ficou um tanto irritada ao ouvir isso. Naquela época, Madara Uchiha arrancou um pedaço da carne do seu avô. Essas células vieram dali. Mas os Zetsu brancos são, na verdade, humanos de 1000 anos atrás. Shin já havia dito a eles antes. Zetsu brancos eram pessoas que foram capturadas no Tsukuyomi Infinito. Todos eles se tornaram o exército de Kage Otsutsuki. Mas, honestamente, para os verdadeiros poderosos, os Zetsu brancos eram apenas bucha de canhão. Shin não sabia qual era o propósito de Kage Otsutsuki ao criar o Zetsu branco. De qualquer forma, Shin não acreditava que Kaguya tivesse criado o Zetsu branco apenas para lidar com inimigos poderosos. Esqueça. Não precisa pensar muito nessas coisas. Quando ele encontrasse Kaguya Otsutsuki mais tarde, ele poderia simplesmente perguntar a ela. Quanto a Kaguya Otsutsuki não responder, não importava. Shin tinha maneiras de fazê-la responder. O seguir, haverá um bom show para assistir. Shin olhou para o céu. O verdadeiro drama estava prestes a começar. Agora Otsutsuki, aquele velhote reservado, definitivamente faria uma aparição. Eu também quero ir ver. Eu nem sei como é o 10 Caudas. Eu quero ver. Os olhos de Kuzina brilharam. Também estou muito curioso sobre o 10 Caudas. Os olhos de Mikoto também demonstravam curiosidade. A lendária árvore divina de 10 caudas, a origem do chakra, como ela poderia não querer vê-la? Tudo bem. Vamos todos juntos então, disse Shin com um aceno de mão. Em seguida, as grandes vilas shinobi mobilizaram toda a sua força. Logo, uma força aliada a shinobi foi estabelecida, formada pelas 5 grandes vilas shinobi, incluindo até samurais da Terra do Ferro. Quanto aos ninjas de outras pequenas vilas, as 5 grandes vilas não se preocuparam em mobilizá-los. Mesmo que viessem, sua contribuição não seria significativa. E as grandes vilas geralmente desprezavam as pequenas vilas, a menos que elas possuíssem força comparável à de Amegakure. Claro, isso se referia à força passada de Amegakure. O Amegakure atual era lamentavelmente fraco. Com as 5 grandes vilas reunidas, eles naturalmente tiveram que escolher um comandante. Isso havia sido decidido na última reunião.
O quarto Hokage tornou-se o comandante supremo das forças aliadas Shinobi. Naoki e Azuga não tinham intenção de competir. Gaara queria competir, mas não tinha experiência suficiente. Onoki tinha antiguidade, mas era velho demais. Então, essa pesada responsabilidade recaiu sobre o quarto Hokage. Mas não pense que se tornar comandante significava que ele poderia comandar as outras aldeias. As outras aldeias ainda não o ouviam. As únicas pessoas que o quarto Hokage realmente podia comandar ainda eram os ninjas de Kumogakure. As forças aliadas Shinobi se reuniram, e Obito também começou a agir, controlando a estátua demoníaca do caminho exterior para selar o chakra de atributo Yin da Kyuubi. Sim, Obito não havia selado o chakra Yin do 9 Caudas antes. Se tivesse, o 10 Caudas provavelmente já teria começado a reviver há muito tempo. Droga! Selar sozinho é tão lento. Obito Uchiha franziu a testa. Na verdade, era principalmente porque a força de Obito era insuficiente. Se Obito tivesse a força dos 6 caminhos, selar a 9 Caudas seria questão de minutos. O 9 Caudas de atributo Yin, fortemente amarrado, rugiu, seus olhos odiosos encarando Obito. Espero que você possa me dar algum tempo, Kabuto Yakuze, Obito murmurou para si mesmo com uma expressão sombria. Ele tinha sido descuidado. Obito pensou que com o Rinnegan, selar a 9 Caudas de atributo Yin seria uma questão simples. Afinal, era apenas metade de um 9 Caudas. Mas Obito não esperava que metade de uma besta de 9 caudas fosse muito mais forte que as outras bestas com cauda. Selá-lo foi muito difícil. Então, surgiu uma situação embaraçosa. Obito precisava de alguém para ajudá-lo a ganhar tempo. E, assim como na história original, Kabuto Yakuze colaborou com Obito. Para ser mais preciso, ele deveria se chamar Urukabuto agora. Ele herdou completamente tudo de Orochimaru e também devorou as células da cobra branca que Orochimaru havia deixado para trás. Mais importante ainda, Urukabuto havia aprendido o jutsu proibido Edo Tensei, e era a versão que Orochimaru havia pesquisado e aperfeiçoado. E Urukabuto também tinha um cadáver de Madara Uchiha. Não se sabia como Urukabuto havia encontrado. O cadáver de Madara Uchiha foi escondido pelo Zetsu Negro. Se ele não tivesse trazido o corpo, seria impossível para qualquer um encontrar o corpo de Madara Uchiha. Ou talvez, Urukabuto também tenha sido transformado em um peão por Zetsu Negro, usado para conter Obito Uchiha. O Zetsu Negro provavelmente percebeu que Obito Uchiha tinha segundas intenções. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.